Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, primeiro, perdão pelo atraso. Eu queria comentar sobre isso, porque a gente postergou o primeiro prazo para 6h30, que, embora não prejudicou em nada a qualidade realmente da transmissão, ou mesmo, no caso, a duração da transmissão, ainda assim teve esse atraso de 30 minutos. Só que isso não vai ser retirado do tempo da duração da live. E esse último atraso agora foi porque, eu não sei se vocês sabem, mas a gente faz as nossas transmissões ao vivo também na comunidade do Discord. Isso é até um convite para vocês. Porque muitas vezes, quando tem algum problema que possa não ter transmissão ao vivo, a gente já bota certinho no nosso Discord. Mas, para a gente não perder mais tempo, eu queria perguntar para vocês que série vocês estão realmente, para a gente entender também qual nível que vocês estão. Não sei se é nível 1, nível 2, nível 3, ou até mesmo nível júnior, que eu vi que tem aqui. Enquanto isso, eu já vou apresentando já o Gustavo, que vai ser o nosso professor de hoje. Eu não preciso nem falar que eu fiz besteira agora, até porque vocês estavam vendo outra tela minha, mas tudo bem. Eu não preciso nem falar da qualidade dele, até porque, se vocês entraram aqui é porque vocês sabem que vocês estão dando como professor. Um cara que ganhou 2 vezes ouro na UBF, lembrando que o UBF, sim, ganhar um ouro na UBF é muito mais difícil que ganhar um ouro na UBMAP, em número de medalhas. Além disso, ele foi agora classificado para o time da OLA, ou seja, Olimpíada Latino-Americana de Astronomia, passou pelo SOF, foi para o TBF, é aluno do Farias Brito. Muita gente aqui, eu sei que tem esse desejo de conseguir uma bolsa do Farias Brito, então tem muita coisa a gente comentar, depois um pouco mais no futuro. Mas agora o tópico é a sua aula, a sua prova, que vai ser esse sábado, vai ser 2 horas até 5 horas, se eu recordo bem, é esse horário. Depois eu vou verificar com calma e botar até mesmo no YouTube certinho para vocês. Tem uma boa aula. Aqui o Gustavo vai estar já começando a aula. E quanto ao material, a gente vai estar mandando também um link no final da aula com todo o material completo. Todo o material das questões, uma até uma. Enquanto o Gustavo estiver lendo a questão, vocês também vão conseguir visualizar a questão que vai estar aparecendo na tela de vocês. Tem uma boa aula, pessoal? Deixa eu abrir o link aí. Tá vendo já? Tá vendo? Beleza. Bora então. Tem uma... Pode pegar a primeira questão aí? Aquela da rampa lá? Tranquilamente, peraí. Tá certo. Pessoal, só me apresentando aí. Bom, o Fausto já falou quem eu sou. Vai ser muito legal poder dar essa aula aqui. A gente tem uns problemas técnicos, mas bora lá, bola para frente. A primeira questão que eu peguei, eu selecionei para a gente, ela é uma questão de mecânica. Eu vou buscar dar uma revisada entre mecânica e termodinâmica, outras matérias que aparecem. Tem ondas, óptica e hidro. Isso que a gente vai trabalhar hoje, focado principalmente para o nível 1 e para o nível 2, ok? Então, essa aqui, primeiro, eu vou... Já está aí com a questão na tela? Deixa eu dar uma olhada. Tem um lag absurdo. Já está assim, já está. Beleza. Então, bora lá. Primeira questão. Um pequeno bloco é lançado com velocidade de módulo V0, 3 metros sobre uma... Opa, tudo bem? Tá bom. A gente está... Agora sim, vamos começar. Eu já vou desenhar aqui. Lançado com 3 metros por segundo. Eu vou desenhar aqui a minha bola. Em uma superfície perfeitamente lisa, sem atrito. Ou seja, quando a gente vê algo sem atrito na questão, o que já tem que ficar ligado? Para usar uma conservação de energia, de cara, geralmente, né? Ela tem um aclive de altura H igual a 30 centímetros, ou seja, a altura que ela vai ir é de 30 cm. E, além disso, ela diz que o comprimento horizontal, 40 centímetros, está representado na figura abaixo. Tá bom. Esse aqui é o deslocamento dela. 40 centímetros. Aqui. E, pessoal, inclusive, se tiverem dúvidas, mandem no chat aí. Eu estou conferindo aqui com o meu PC. E também eu vou estar sempre vendo no final de questão, tá? Talvez tenha um pouco de lag, eu demoro um pouco para responder. Mas, enfim, mandem aí o que tiverem de dúvida, eu adoro responder. Daí ele vai perguntar a primeira coisa. Qual a velocidade do bloco em centímetros por segundo ao atingir a parte superior, né? Ele vai fazer esse caminho, vai para cá, e vai estar nesta outra altura aqui. Daí o que mais ele diz também, item B. Quanto tempo em segundos o bloco leva para percorrer o aclive? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, como eu falei já, a dica de conservação de energia, eu vou pegar aqui a energia inicial, é igual a energia final. Bom, a gente não está em uma condição específica que aponte que a gente não usar a conservação de energia, né? Já falou que não tem atrito. Então, eu vou pegar a energia cinética, eu vou deixar mais explícito aqui, energia cinética, mais a energia potencial inicial, é igual a energia cinética final, mais energia potencial final. Pois que a gente vai pegar? A variação de altura vai ser a nossa variação de energia potencial. Ou seja, no final eu vou ter um acréscimo de mg Hzão. E a energia cinética inicial
vai ser o meu mv0 ao quadrado sobre 2. A gente quer isolar a velocidade. Pum, tirar desse cara, esse aqui. Nós vamos ter o seguinte, mv0 ao quadrado sobre 2 menos mg Hzão é igual a mv final ao quadrado sobre 2, né? Porque esse termo é a expressão de energia cinética. Tu pode usar direto na prova, não precisa comprovar nada, não. Bom, agora a gente vai usar os números, né? Primeiro que tu pode observar é que a massa está em todos os termos, então já pode contar de todo mundo. Agora a gente vai fazer a substituição. Aqui é 3 ao quadrado, a gente vai ter 9 sobre 2, menos 10 vezes o H. O H está em centímetros, 30 centímetros, 0,3 metro, vezes 0,3, é igual a nossa velocidade final ao quadrado sobre 2. Beleza. Isso aqui é 4,5. Isso que é 3. Menos 3 é igual a 1,5. Portanto, a nossa velocidade final é igual a... velocidade ao quadrado final é igual a 3. No caso, estou colocando tudo... Eu coloquei direto sem as unidades, que é mais fácil da gente trabalhar. Mas isso aqui vai ser metros por segundo, beleza? Bom, eu tenho que tirar a raiz, né? Então, eu vou ter como resultado que a velocidade final é igual a raiz de 3 em metros por segundo. Ah, eu quero colocar por centímetros por segundo. Bom, centímetro é 100 vezes menor que 1 metro, né? Até porque centímetro. Só que o que vai acontecer é que ele vai cobrir, ou seja, se ele cobre 1 metro, raiz de 3 metros por segundo, ele vai cobrir 100 vezes raiz de 3 centímetros por segundo. Ou seja, a nossa velocidade final, aqui respondendo o item A, é igual a 100 vezes raiz de 3 metros por segundo. E assim, eu gosto sempre de verificar, porque mesmo quando a gente está trabalhando uma questão relativamente simples, essa primeira parte que ela é, por exemplo, uma parte mais simples, porque o item B, que vai ser mais complicado, eu sempre gosto de verificar. Eu estou conferindo com o gabarito do NOIC, eu recomendo muito que utilizem. Lá tem os gabaritos das mais diversas... as últimas OBFs, tem tudo lá, tá bom? Só falta dar o OBF 24, fase 3. Isso aí tem que colocar. Bom, é isso aqui. Raiz de 3 pode aproximar para 1,7, vai dar 170 centímetros por segundo e dá certa a resposta. Agora a gente vai para a segunda parte da questão. Eu vou relembrar aqui o enunciado. Quanto tempo leva para percorrer o aclive? Bom, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver... tem uma coisa mais ou menos bisurada que a gente pode utilizar, que é de cinemática, tá bom? A gente pode utilizar aqui... deixa eu apagar um pouco as coisas. Eu uso muito espaço, cara. Muito espaço. Eu já vou ver os comentários que eu imagino que deve ter alguma coisa, né? Eu vou colocar aqui. Essa é uma relação muito conhecida. Vf ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Essa aqui é a distância percorrida, desse ponto para esse. O que vai acontecer? Ele vai subir na rampa. Aqui, ele tem o peso, só que vai ter normal. Ou seja, ele não tem uma aceleração em si. Só que quando ele está subindo a rampa, ele vai sentir uma aceleração. Ele vai estar aqui, ele vai ter o peso para cá e a normal aponta para cá. Percebe que vai ter vai acabar a normal vai acabar cortando uma parte da aceleração gravitacional, mas ainda assim ele vai ter uma aceleração líquida para cá. Nesse sentido, eu vou colocar com azul para deixar mais explícito. Então o que vai acontecer é que essa aceleração vai diminuir a velocidade dele, tá bom? Então a gente pode usar essa expressão aqui da cinemática, que a gente vai utilizar os valores que a gente tem. Vf ao quadrado é 3, inclusive extremamente conveniente, porque era uma raiz. E aqui, V0 é 3, então V0 ao quadrado é 9. Eu vou ter que 3 menos 9 igual a menos 6, é igual a 2 vezes a distância percorrida vezes o A. Quem é distância percorrida? Não, perdão, deslocamento, falei errado. Quem é o meu Dzinho? É esse cara aqui. Pitágoras, 30, 40 é o triângulo fundamental. Ou seja, é bastante conhecido. Inclusive é bom que já tenha aí de cabeça, porque, cara, quase certo que vai cair na terceira fase. Tu vai fazer teorema de Pitágoras, esse que é o quadrado, mais esse que é o quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, igual a 50 ao quadrado. Porque isso que vem que é um triângulo bastante conhecido, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. 9 mais 16, igual a 25. Beleza? Então a gente vai ter que isso aqui vai ser 50. 50 centímetros, tem que cuidar isso. Ou seja, 0,5 metro. Eu vou ter 2 vezes 0,5. Isso que é 1, igual a aceleração. Ah, então minha aceleração vai ser de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ele pede ali qual o tempo que o bloco vai levar para percorrer o aclive. Bom, o que vai acontecer é que essa aqui é a minha aceleração. Então, eu posso usar a expressão que a variação de velocidade é igual à aceleração vezes o tempo, quando a aceleração ela é contínua, constante. Tá bom?
vai acontecer minha variação de velocidade é quanto? 6. 6 metros por segundo. Não, perdão, aqui eu fiz errado. Um é raiz de 3, o outro é 3. Então a variação vai ser 3 menos raiz de 3 metros por segundo. Vai ser igual a aceleração vezes tempo. É igual a 6 vezes. Eu estou trabalhando com um módulo aqui, porque eu peguei uma variação, então não faz muita diferença no sinal, não iria mudar muita coisa. 6 vezes o tempo, tá bom? Vou dividir isso aqui por 6, eu vou ter no tempo. Colocando de maneira mais explícita, minha garganta pega, viu? Ficar falando muito, custa caro. Eu vou ter 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 6. Isso que vai ser igual à minha variação de tempo. E agora deixa eu conferir aqui. Provavelmente na prova, ele vai dar raiz de 3, né? Geralmente dá raiz de 3, que vai ser 1,7. Isso que eu vou pegar, deixa eu pegar a minha calculadora rapidinho, tá aqui. Pronto. Na prova, se eu não me engano, não pode usar calculadora. Contudo, aqui, para eficácia da aula, a gente vai usar aqui, não tem nenhum problema. E na terceira fase, na prova experimental, tu pode usar calculadora. Inclusive, isso de calculadora, por exemplo, existem muitos processos seletivos de Olimpíada, onde nos processos mais adiantes tu pode usar calculadora. Um grande exemplo é a seletiva de astronomia. Tá certo? Obtivemos 0,21, se tu para usar a aproximação de raiz de 3 para 1,7, deixa eu deixar bem explícito aqui. Essa é a nossa resposta, no item B. Tu vai obter algo próximo de 0,22, tá bom? Essa foi a nossa primeira questão. Eu comecei um pouco... Eu vou ver o que vocês falam nos comentários, se gostaram da pegada. Eu posso fazer mais rápido, eu posso fazer mais devagar, como vocês preferirem. Para mim, eu não me importo muito. Fausto, tá aí, meu? Bora para a próxima? Tá vivo aí, Já Fausto? tá na outra tela, pode continuar. Só mais Beleza. rapidinho, Gustavo. Teve uma pergunta aqui que está perguntando sobre a lei da conservação de energia. Essa equação, ela pode ser usada em quais situações na conservação de energia? Cara, tu pode usar a conservação de energia quando tu tiver forças conservativas. O que é uma força conservativa? É uma força que conserva energia. É um pouco redundante, cara, até porque o próprio conceito de energia é bastante redundante. Mas o que você vai analisar na questão? Para usar uma conservação. Tá bom? O que tu vai usar para analisar, para ver se tem uma conservação? Primeiro, atrito, tá fora. Opa, isso que ficou feio. Tem um atrito, cara, pode cortar fora já. Se tem um atrito, não vai ter uma conservação. A menos que tu tenha um caso específico onde o atrito não faz trabalho. Ou seja, a força só tem ali. Porque, por exemplo, se tu vai empurrar um bloco, tá bom? Aqui eu estou empurrando um bloco P com uma força F, e ele tem um peso P, e ele tem um coeficiente de atrito μ, aqui, né, nessa superfície de contato. Se, por exemplo, eu tiver que F é menor que Pμ, por que o μ estático, no caso? O que esse cara vai me indicar? Ele vai indicar o máximo que a força de atrito pode ter. O máximo que ela pode ter é justamente a força... Aqui vai ter o peso, tá? Vai ter o peso e aqui vai ter a normal. Isso vai impedir que o bloco atravesse a mesa, até porque seria absurdo, né? Vai impedir que, por exemplo, a caneta que eu tenho aqui atravesse a mesa. Esse coeficiente vai me indicar qual vai ser o limite que minha força de atrito pode atingir, tá certo? Então, quando eu tiver PMI, esse que é igual, eu posso escrever com FAT máximo, para o caso estático. Então, se eu empurrar com uma força aqui menor que esse módulo, ele não vai se mover. E nesse caso aqui não tem nenhuma... Pode-se dizer que a energia está sendo conservada, porque não está sendo feito trabalho. O que é trabalho? Quando eu tenho a força multiplicada, eu estou aplicando uma força e deslizando algo. Eu estou aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que esse cara agora está se mexendo, ok? A partir de agora, a minha força vai ser maior que o meu FAT máximo. Daí, está sendo feito um trabalho. O que acontece? A força de atrito, ela tem uma origem em, na real, força elétrica. Ou seja, tu vai ter entre duas superfícies, isso não é muito focado, não é muito importante, mas tu vai ter, tipo, duas superfícies e tu vai ter aquelas partículas interagindo, tá certo? E quando elas estão interagindo, elas têm algumas interações elétricas que fazem com que elas acabem meio que grudando, entende? Vai ter, quando esse cara está querendo se mexer, vai tender a puxar ele para trás. Isso aqui não é o caso de uma força conservativa. Forças conservativas, elétrica, gravitacional, de maneira geral, né? São bons, muito bons indicativos. Elástica, são bons indicativos, tá certo?
Quando tu vê a questão, tem alguma coisa, leve em conta a dissipação, e aí não tem uma conservação de energia, né? Porque para onde tu pode pensar? Para onde que vai a energia do atrito? Quando tu tem esse cisalhamento, vai acabar perdendo para calor. E quando forma calor, isso vai aquecer os dois caras, entendeu? É por isso que, por exemplo, tu tá com frio, tu vai mexer as duas mãos, tu vai ter um aquecimento. É para aí que a energia vai. A energia, assim, na real, e sempre se conserva energia. Só que ela vai para outro local que não vai para energia mecânica. Esses caras vão manter toda a energia mecânica. Quando tem uma dissipação, vai para calor. Só que a questão, vamos supor, se tivesse um atrito na superfície da rampa, né? Aqui tivesse um atrito. Eu não tenho como, por exemplo, medir, ele não medisse temperatura, ele não medisse calor específico. Se ele me desse, eu poderia tentar trabalhar com isso. Só que não é o que tem nesse caso. Acho que eu prolonguei um pouco aqui, mas esse aqui é o PIC, tá bom? Com essas forças aqui, tu foca em energia mecânica, conservação de energia. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Os pés na mesa vai acabar batendo em... Ah, tá, o próprio só respondeu. Tá certo. Cara, essa interação elétrica que a gente vai ter aqui, principalmente. Esse é o fundo. Existe, inclusive, um modelamento muito interessante que trabalha isso como se fossem molas se puxando. Mas aqui, daí, vai para um nível muito mais avançado que a gente está pretendendo. Bora para a segunda questão. Coloca aí, Fausto. Já está. Cara, eu lembro de fazer essa questão aqui, ela é de 2023, né? Minha primeira OBF, eu lembro de fazer ela. Deixa eu só colocar para eu poder ver direitinho. Pronto. Limpar esse quadro. Em uma oficina, utiliza-se um dispositivo hidráulico para levar algumas peças. O dispositivo é formado por dois pistões que estão acoplados a cilindros que se comunicam e estão preenchidos com óleo conforme a figura, fora de escala ao lado. Os cilindros acoplados aos pistões A e B têm, respectivamente, raios A 10 centímetros e raio B 60 centímetros. Sem a presença do bloco de massa M na plataforma B, o sistema está em equilíbrio. É necessário aplicar uma força vertical F igual a 200 N no pistão A para levar o bloco apoiado na superfície B com velocidade constante. Determine a massa e a variação de energia potencial. Tá certo. Deixa eu colocar aqui. Fazer o desenho. Bom, o que vai acontecer nessa questão é que é uma questão de hidro, né? Acho que deu para ver que tem líquido, então é hidro. E o que vai acontecer? A gente vai fazer uma... A gente vai aplicar algumas regras de conservação. Na real, física é praticamente sempre isso. A gente vai aplicar umas conservações e vai ser assim que a gente vai resolver o problema. Vou desenhar aqui. Cara, é muito legal. Tenho... Vai fazer com várias cores. E fazer o meu pistão. Aqui, com o negócio de massa. Bom, o que vai acontecer, e aqui, né? Aqui vai ser aplicada a força F. Bom, o que vai acontecer é que eu vou trabalhar com isso aqui com um modelo de conservação de pressão, pode-se dizer. Basicamente, o que vai acontecer é que eu vou ter uma pressão igual nesse ponto e uma pressão igual nesse ponto. Só que nesse cara, eu vou ter o RA, que é igual a dSE. E aqui eu vou ter o RB, RB, é igual a 600 C. RB, Renato Brito. Daí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter essa força aplicada nesta área, essa seção de área, vai ser igual justamente à força aqui. Por quê? Porque a pressão vai ser constante, tipo, não tem não é um caso para a gente considerar uma variação de pressão entre esses dois pontos, onde eu estou aplicando para cá a pressão, essa pressão aqui, ela vai ser comunicada pelo tubo para aplicar para cá, tá certo? É isso que vai acontecer. Porque ele disse que estava em equilíbrio inicialmente, tá certo? Então, essa força adicional que a gente vai colocar vai se refletir para cá. Propriedades de líquidos. Então, o que a gente vai ter é que essa força aqui de FA e aqui de FB. FBA, os nomes estão muito bons aqui, cara. Vai ter o FA sobre a minha área A. Esse cara aqui. Esse que é o A, esse que é o B. Só informando, né? Vai ser igual ao meu FB sobre o AB. Que vai ser igual... uma área, quando eu estou pegando uma área aqui, vai ser exatamente π r ao quadrado, tá bom? E na área B vai ser o π rb ao quadrado.
Daí o que vai acontecer é que eu vou ter FA sobre PRA ao quadrado igual a FB sobre PR quadrado B. Pronto. Isso que é o que eu preciso. Na questão, ela vai informar para mim justamente que o F aqui é igual a 200 newton. Tá certo? E vai colar com esse cara. Bom, eu vou pegar essa expressão, trabalhar matematicamente. Deixa eu abrir um espaço para mim. Meu Deus, cara. O quadro enche muito rápido. Pode cortar o π, pode cortar com o π. Eu quero isolar o FB. Essa foi eu quero pegar o FB, tá bom? Eu vou ter que o FB vai ser o RB sobre o RA, isso é ao quadrado, vezes o FA. Tá certo? Bom, esse cara aqui eu tenho essa razão, né? Porque esse cara aqui eu tenho formado que é 60 centímetros e o outro é 10. 60 sobre 10, 6. Tranquilo. Vou ter aqui 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vezes FA é igual ao meu caríssimo FB. Então, o que eu vou ter para a resolução dessa questão, vou pegar aqui a calculadora, 6 ao quadrado, 36, vezes o 1.200, né? Esse cara aqui, perdão, esse aqui é o 200 mil. Eu vou ter exatamente 36 vezes 200, que vai dar 7.200 newton, ok? Então, a força que eu estou aplicando contra esse cara é de 7.200 newton. Beleza. Ele disse, o que ele falou ali? Ele falou que está com velocidade constante. O que quer dizer uma velocidade constante? Quer dizer que o meu bloco M tem uma aceleração igual a zero. Tá. O que uma aceleração igual a zero significa? Que não tem uma força resultante sendo aplicada nele. E esse cara tem o peso dele, né? Ou seja, o peso vai colar com isso aqui. Tranquilo. Então eu vou ter aqui embaixo. Você tá pegando aqui embaixo? Beleza. Estou aqui com a minha produção mãe. O peso vai ser igual a massa dele vezes campo gravitacional. Ah, mas não devia usar 9,81, não, cara. Isso é besteira. Na prova da UBF, de maneira geral, é 10. A menos que, caso muito particular, vai dar algum número diferente. Bom, pode usar como 10, tá bom? A prova sempre vai indicar lá no cabeçalho, logo quando começa. Vou usar como 10, por simplificação. Bom, 7.200 dividido por 10, eu obtenho que 720 é minha massa. Tá bom? Eu vou deixar explícito aqui no cantinho, letra A. Eu tenho que apressar um pouco o passo, né? Senão eu não vou terminar as coisas não hoje. Inclusive em quilos. Beleza? A gente utilizou tudo o sistema de unidades internacional, então tá tranquilo. Ele pede item B. A variação da energia potencial do bloco em joules quando o pistão A desce 0,5. Bom, a gente vai usar agora mais uma propriedade de líquidos, muito relevante. Só apagar umas coisas aqui que está caótico. Que é o seguinte, cara. Toda deslocamento que eu tiver num ponto vai se refletir no outro. Tá certo? O que acontece? Vamos supor que eu tenho uma variação de volume aqui. Essa variação de volume aqui, que vai ser exatamente, estou valendo essa altura, ΔH, vezes a área. Essa vai ser a minha variação de volume, tá bom? Bom, esse volume não pode desaparecer, ele tem que ir para algum lugar. Então, quando eu vario aqui esse volume, e aqui eu vou precisar dar uma apagada, é só para poder mostrar esse líquido. Isso é uma propriedade muito boa e que pode aparecer em vários momentos, tá certo? Esse volume, ele tem que ir para cá. Por quê? Bom, acho que conservação de volume, ao contrário de conservação de energia, é algo bastante natural, né? Porque se eu estou mandando para algum lugar, tem que aparecer de outro lugar. Eu não posso. Na real, a água pode se comprimir? Pode. Ela vai se comprimir um pouco, mas não é algo relevante para esse problema. A gente pode considerar tranquilamente conservação de massa e conservação de volume. O que vai acontecer? Inclusive, área A. Aqui vai ter uma outra variação de altura, eu vou chamar de ΔH, vezes a minha área B, que vai ser igual à mesma variação de volume. Ok? Tranquilo isso. Posso fazer uma igualdade. ΔH vezes área A é igual a ΔH, que vai ser a variação aqui, vezes área B. E ele pede a variação de energia potencial. Por que eu peguei o ΔH? Porque enquanto esse cara sobe, vai aumentar a energia potencial dele. Eu vou usar que a variação de potencial é igual a mg ΔH. Por quê? Essa aqui é a expressão que eu posso usar para um ponto relativo, né, em função da altura, é igual a mgh. Então, eu estou pegando a variação entre esses dois pontos. E esse cara aqui, eu já tenho, outra questão, né? É exatamente o meu 7.200. Essa é a força do peso. Bom, pegando essa igualdade, eu já sei que esse cara aqui é πr ao quadrado
eu já sei que esse cara aqui é π RB ao quadrado. Bom, corto π, pronto. ΔH vezes o RA sobre o RB ao quadrado é igual a ΔH. Isso aqui é 6, a gente viu na outra questão, elevado ao quadrado. 36 vezes ΔH é igual a ΔH0. Qual é a variação que ele me dá? 0,5 cm. Tá bom? Tem que cuidar isso. Logo, eu vou ter 0,5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque eu estou colocando em metro. Sempre coloco em metro, é mais seguro. Transformar tudo para o sistema de unidades, corretinho. Vezes 36 é igual a minha variação de altura. E esse ΔHzão, não é ΔHzinho não, tá? É o Hzão aqui. Vezes 7.200 vai ser minha variação de energia. Vezes 7.200. É igual a ΔE. Vou pegar aqui o calculador. Vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 36, vezes 7.200. Isso é uma coisa bem importante também. Treinar a calculadora para a prova do UBF. Porque na experimental, tu pode ter acesso. Não só tu tem acesso, como tu vai ter que usar. Isso não só dá digitar rápido, tu pode ter um bocado de problema. Bom, eu vou fazer essa expressão. Deixa eu só ver uma coisa, que tem alguma coisinha aqui pequena, que eu acho que eu errei. Ah, tá. Aqui é 1 sobre 6. Eu errei, foi mal. Aqui é RA é 10 e RB é 60. Eu peguei de cabeça do outro, então não é 36, é sobre 36. Beleza? Por isso que é sempre bom revisar, não adianta fazer questão certa e errar a conta. Porque nessa fase, se sabe que muito prioritariamente eles vão estar olhando o resultado numérico. Esse resultado numérico vai dar nota para vocês. Diferentemente de uma terceira fase, se o desenvolvimento estiver errado, já era. Tem uma margem de nota. Eu, inclusive, recomendo que leia o regulamento de percentual que tu pode ganhar nota ainda. Mas não é uma margem muito grande. Bom, 7.200 vezes 0,5, dividido por 100, dividido por 36, deu uma resposta bem bonita. Deu exatamente 1 Joule. Joule do sistema de unidades internacional, que vai ser, deixa eu pensar aqui, MV ao quadrado sobre 2 de energia. Então, eu vou ter quilo, metro ao quadrado, segundo na menos 2. Pronto, resolvido a questão 2. Vou ver aqui o chat se tem alguma dúvida. A live vai ficar salva? Espero que sim, mas eu entendi. Depois dessa questão, mostra a equação de novo. Cara, não sei exatamente aonde estava se referindo, mas, enfim, se me disser qual é a equação, eu não posso mostrar. Se é a equação do líquido, que tu quer ver, por exemplo, é aquela que eu falei, que a pressão vai ser igual, quando eu estou mudando aqui, eu vou ter que FA sobre área de A é igual a FB sobre área de B. Mas assim, cara, líquidos em geral são extremamente problemáticos. Fluidos, para ser mais específico. É onde mais dá pau, tem às vezes mais uma maneira de ver. Muitas das regras que tu pode usar, a equação de Bernoulli, conservação do volume. Não, conservação do volume sempre dá, mas existem coisas que quando tu coloca o fluido em um caso turbulento, ou seja, caos e coisas horríveis acontecendo, tu não pode aplicar. Pode aplicar isso para fluxos laminares. Ou seja, quando está tudo certo. É uma que, muito boa, pode cair na terceira fase principalmente, mas é bom de saber. Equação de Bernoulli, é isso aqui, mais a pressão do local. É uma constante. Sempre uma constante. Eu recomendaria anotar, porque é uma boa. Vou ver se tem mais alguma coisa, senão eu vou para a questão 3. Tá bem? Não tem nada ali. Eu vou logo agora para a questão 3. A questão 3 é legal, porque eu vou trazer uma interpretação diferente dela que o usual. Fausto, pode botar aí, meu? Já tá. Fica na baixo. Bom, aqui já deu tempo de anotar. Se não anotou, eu não posso fazer nada. Então é só voltar ao YouTube, né? Uns 10 segundos, se alguém quiser anotar. Enfim, terceira questão. Um pequeno peixe se lança com velocidade V0 do alto da crista de uma onda em direção à crista da onda à frente, conforme mostra a figura. Ondas têm velocidade de 3 metros por segundo, velocidade de 3 metros por segundo, e a frequência de 2 Hz. A velocidade V0 forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. Considere apenas o movimento do centro de massa do peixe e despreze a resistência do ar. Tá bom, essa aqui, cara, é uma questão que, bom, pelo menos olhando por cima, ela não parece muito polêmica, a menos que tu tente interpretar de uma maneira um pouco diferente. Que eu honestamente acho que seja mais certo, tá? Mas eu já vi as duas. No gabarito do NOI que não tá a visão que eu tive.
Bom, começando por equação fundamental da onda. Isso que é princípio, tem que saber para prova. F lambda igual a velocidade. Pronto. O que vai acontecer? A gente tem o nosso F, o F, frequência no caso, né? É 2 Hz. Hertz é 1 sobre o segundo, ou seja, está no Sistema Internacional de Unidades, está tudo certo. E o meu lambda vai ser o que eu vou obter, e a velocidade é 3 metros por segundo. Tudo no sistema, então eu vou colocar lambda é igual a V sobre F, ou seja, é igual a 3 sobre 2, ou seja, é igual a 1,5 metro. Pronto. Quando eu tenho isso, estou trabalhando com uma onda, tá? A diferença entre duas cristas, ou eu posso pegar a diferença entre dois vales, pontos de baixo, esses nodos aqui, ou se eu quiser pegar a diferença bem aqui no meio, também posso pegar. No caso, a segunda vez, né? Quando a onda repete padrão. Se pegar aqui, vai dar outra coisa. Então, sempre vai ter uma diferença, que é o próprio comprimento de onda. Essa é a descrição dela. Esse é o espaço que ela percorre para formar de novo essa figura. Tá bom? Então, esse é o meu famoso lambda. E daí a gente chamata o item A, que é qual a distância entre as cristas? Bom, é justamente o comprimento de onda, que vai ser 1,5 metro. Item A, lambda igual a 1,5 metro. Pronto. Essa é a parte fácil. Sempre assim, cara. Sempre que tem questão, o item A é tranquilo e depois que vem, cara. E daí aqui a gente vai entrar com duas interpretações. Uma resolve a questão de uma maneira relativamente acessível e a outra resolve de uma maneira infernal. Daí o que a gente vai ter é o seguinte. Ele comenta que o peixe ele vai pular e vai cair exatamente na outra crista. Ele pede no nosso item B qual o módulo da velocidade com o qual o peixe emerge da crista V0 em metros por segundo. E aqui cabe duas interpretações, pelo menos a minha leitura. A visão que o Loic teve, e na real quase todas as pessoas tiveram, é que essa já é a velocidade do peixe em relação à onda. Por que isso é tão importante? Eu vou lançar aqui o meu V0. Porque quando eu lanço o peixe com o V0 em relação à onda, eu estou estagnando a onda. Esse referencial está parado. Ou seja, o lance da velocidade dela, ela não está com velocidade. Parei tudo. Está só a onda, estagnada. Isso que não é uma foto a gente diz, um momento da situação. Não, isso que é a situação. Então, meu peixe está com V0 em relação ao que é a onda. E eu posso usar uma fórmula bastante conhecida na cinemática, que eu, se eu não me engano, é isso aqui. Alcance igual a velocidade ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Mas isso que é relativamente simples de demonstrar. Eu vou fazer porque eu acho que é muito válido, tá bom? Eu tenho aqui o meu lançamento. Eu vou definir, eu vou colocar, ele vai ter uma velocidade V0 aqui, V0, e aqui meu ângulo θ. Bom, em x, aqui vai ter o campo gravitacional, tá certo? Aqui eu vou ter um Vx0 e aqui eu vou ter um Vy0. Em y vai ter aceleração constante, gravitacional, ok. Então a gente já sabe que a gente pode trabalhar com y é igual a Vy0t menos gt ao quadrado sobre 2. Aceleração gravitacional. Em x não tem aceleração simples, quando tem a velocidade constante. X igual a Vx0 vezes t. Mas eu posso decompor a velocidade Vx0 e y0 de maneira muito mais acessível. Eu posso colocar como V0 cosseno de θ, porque essa componente, multiplicando pelo cosseno, né? Triângulo retângulo aqui, vai ser exatamente igual ao meu Vx0 e ao meu V0 seno de θ. Desculpe, o meu seno, algumas pessoas disseram que o meu seno parece um M. Para ser mais específico, o Evangelhão disse isso, mas é para ser um seno, tá bom? Aqui, ó. Evangelhão, se estiver vendo o vídeo, agora tá seno mesmo, seno de θ. Daí, é isso que vai acontecer. Eu vou substituir aqui, vai ficar bem mais simples de a gente poder analisar essa cinemática. Eu careço aqui de falta de espaço mesmo. Eu estou acostumado em Fortaleza com um quadro bem maior. Daí a gente se adapta aqui com o que tem. V0 é seno de θ menos, aqui, vou escalar pelo tempo, né? θ quadrado sobre 2. Isso que vem, eu pego a velocidade inicial e multiplico pelo tempo, tá bom? Só para deixar explícito, se alguém tiver perdido nisso aí. O que eu posso fazer? Eu quero colocar o y em função de x. Na real, não, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o tempo que vai levar para ele cair. Bom, isso aqui é uma função de segundo grau, tá certo? Eu estou procurando y0. Bom, eu posso perceber que se o t for 0, tem t aqui, vai ser 0. Não é isso que eu procuro. Eu procuro outra situação. Então, eu vou colar um cara com o outro, né? Porque está subtraindo. Quando eles forem iguais, eu vou ter que y0. Ou seja, esse ponto aqui, y igual a 0. Então, isso aqui é um gráfico de função
Seria um gráfico, isso que é o gráfico do lançamento mesmo, né? Eu estou fazendo aqui em Y e X. Mas como é uma parábola, também é um formato, é o mesmo formato em essência, para a questão de tempo e Y, tá bom? Então eu vou ter aqui P0, seno de θ, T é igual a G, T ao quadrado sobre 2. Pronto, corto T, aqui ficou só um T, vai ficar 2V0, V0, seno de θ. Isso que é um seno, tá bom? Para deixar bem explícito, é um seno. É igual ao meu tempo. Tempo que T é esse? O tempo para cair aqui. É só multiplicar pelo X. Esse aqui é justamente o meu alcance. Percebe como ficou simples agora? Então eu vou ter aqui A é igual a V0, cosseno de θ, vezes o tempo. Ou seja, 2 vezes V0, seno de θ, sobre G. Bom, uma expressão muito conhecida da trigonometria é que, e é legal estar sabendo isso para a prova, mas eu acho que não é essencial para a segunda fase ainda, mas para a terceira não pode faltar. Seno de 2θ igual a 2 vezes seno de θ com seno de θ. Percebe que eu tenho bem aqui essa expressão, né? Então, eu vou substituir, pum, inclusive está errado aqui, né? V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Esse é o meu alcance. Beleza, agora vai ficar mais fácil de resolver a questão. O que eu vou fazer? Percebe que esse lançamento aqui, ele vai ter como alcance exatamente a distância de duas cristas. Olha só que beleza. Então, a gente pode utilizar, justamente que a gente vai poder aplicar para essa questão, que o meu alcance vai ser igual ao lambda, que vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, seno de 2θ. Isso aqui talvez estivesse perguntando, né? Pô, abri a prova da UBF, tem um seno de 15. O que diabos eu vou fazer com um seno de 15? Seno de 15, eles não dão na prova. Vai dar um seno de 30, seno de 60. Dá para obter por relações trigonométricas? Dá, mas dá ali um pouco de trabalho. E geralmente não é o que cobra na UBF fase 2, né? Eu talvez tenha falado nível 2, mas pode aparecer alguma coisa mais complicada? Pode, mas não é o comum. Aparecem coisas que não são fáceis, mas é um meio do caminho entre a fase 1 e a fase 3, tá bom? Bom, eu vou ter isso aqui. Eu tenho o lambda, eu tenho o g, eu tenho o seno de 2θ, no caso vai ser seno de 30, né? 2 vezes 15. Isso aqui é 1 sobre 2, só para deixar explícito. Está feita a questão, né? Vou ter 3 sobre 2, que é menos que 1,5, vezes 10, usando a aceleração gravitacional como g, vezes, na real, dividido por 1 sobre 2, ou seja, vezes 2. Vou ter que o meu V0 ao quadrado é igual a raiz de 30. Bom, raiz de 30, eu vou ter aqui, deixa eu só conferir se tem que dar uma olhadinha, né, para ver se está tudo certo. Porque às vezes mesmo nas questões mais... Isso que eu falei, cara, às vezes mesmo nas questões mais fáceis aparece surpresa. Bom, tá certo. Eu vou ter aqui, raiz de 30 na calculadora dá 5,48. Se tu fosse usar as aproximações da prova, quais são as aproximações da prova, tá? Como é que eu obtenho uma raiz de 30 na prova do OBF? Raiz de 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3. Aproximação, 1,4. Aproximação, 1,7. Aqui deve ser 2,3, deixa eu ver. Usaram 2,2, é válido também. Principais aproximações. Vou ter 1,4 vezes 2,2 vezes 1,7 igual a 5,24. Aqui a gente vai obter 5,4. Por que é importante 5,48? Por que é importante tu escrever a prova nas aproximações que eles dão? Porque o que vai ser analisado é a tua resposta no sistema. E tem uma margem percentual que vai dar certa resposta. Se tu colocar os valores certos numéricos, a resposta que eles vão computar no sistema é 5,24. Entendeu? 5,24. Se tu obteve, eu não sei exatamente qual a margem, vamos supor aqui, tá? Que o limite é 5%. É um valor razoável. 5,24 vezes, dividido por 20. 5% é 0,26, tá bom? Então, o nosso range, o nosso maior valor que a gente poderia obter é na casa de 5,502 e o nosso menor valor deixa eu pegar aqui, menos 5,24 vezes menos 1. Estou um pouco enferrujado aqui. Na época de seletiva, eu manjava muito de calculadora. Tá? Esse que é meio que o nosso intervalo. Não necessariamente é isso. Eu estou chutando alguma coisa para poder ter uma noção. No caso, nossa resposta 5,48 até ficou. Mas poderia ficar fora. Se fosse um pouco diferente, 5,51. Daí, a tua resposta teria, mesmo que esteja numericamente correto, exatamente o valor,
estaria perdendo ponto. Por quê? Porque nessa prova não pode usar calculadora, tá certo? Então, meio que é uma espécie de verificação que eles acabam podendo fazer também, né? Então, utilize os valores de aproximação da prova. Aqui eu resolvo com calculadora por conveniência. Bom, tá resolvida a questão. E daí aqui agora vai uma interpretação, que é a minha interpretação, tá? Que dificulta um pouco a questão. Deixa eu ver. Ah, tá bom o tempo, tá bom. A questão é que a questão fala que essa é a velocidade que sai da onda. Inclusive, eu olhei o enunciado muito atentamente várias vezes para ver se não era eu falando besteira, tá certo? Mas é exatamente isso mesmo. Olha só o que ele fala. Um pequeno peixe se lança com velocidade V0 do alto da crista. Aqui é o ponto. Ele se lança com V0. A questão nunca falou que o peixe estava com um V0 em relação à onda. E aqui está a velocidade da onda. Eu estava só verificando ali. Então, o que vai acontecer? Quando ele lança aqui, ele não vai chegar aqui exatamente, porque ele vai fazer o trajeto e a onda, olha o que vai ter acontecido, ela já vai ter andado. Então é aqui que ele vai bater. E ele vai fazer o lançamento para cá. Percebe? Só que não exatamente nesse ângulo. Eu vou explicar por quê. Bom, o que acontece é que se tu quer paralisar o referencial da onda, que tu até poderia dizer, ah, mas na questão se induz que está parado. Não, não se induz, porque tem um vetor V que eles mostram a velocidade, está literalmente isso na questão, mostrando que a onda está avançando. Imagino que na questão a ideia inicial era que ela se movia, só que como ficou muito mais complicado, provavelmente não foi o que foi considerado para a resolução. Foi mais simplificada a questão. Mas tem esse vetor. Então a onda está se deslocando. Se tu quer paralisar, ou seja, tu não quer que isso aqui aconteça, tu precisa colocar num referencial que tem velocidade contrária. Não, minto, falei besteira. No mesmo referencial que tem essa velocidade. Então, ele vai ter um acréscimo de velocidade para cá, em compensação. Tá certo? Quando tu vai para esse referencial, ele vai observar. A gente pode pensar o seguinte, tá? Referencial S'. Ele vai observar o peixe com uma variação de velocidade. Então, para ter essa variação de velocidade, o peixe tem que estar com essa mesma velocidade de V para cá. Deixa eu só ver se isso de referencial às vezes é um pouco confuso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só para verificar. Não que dê muito trabalho. Ele vai estar com outro referencial, vai estar com velocidade para cá. Vai estar para cá. Deixa eu ver aqui. Cara, esse que é um grande problema. Vai trabalhar referencial, principalmente pela atividade, cara, às vezes é simples, às vezes dá aquele nozinho, tá bom? Bom, de qualquer forma, ele vai estar com uma variação de velocidade que vai fazer com que, quando ele vai para esse novo referencial, que está deslocando todo inteiro para cá, esse cara vai perder a velocidade que ele tem para cá. Então, ele também vai ter um decréscimo de velocidade. Quando a gente for voltar para o referencial no laboratório, aqui é o meu laboratório, eu estou observando tudo, é isso que quer dizer, tá bom? Ou seja, o chão, a terra, eu vou adicionar a velocidade desse cara, e esse cara vai ganhar a velocidade dele. Tá vendo? Aqui a composição é V0, estou colocando vetorialmente, menos o V vetor. Adicionei o V vetor, aumentou para esse, e eu vou ter exatamente o meu V0. Bom, qual é o ponto de tudo isso? Isso que é muito importante para... eu queria mostrar isso aqui para poder mostrar essa interpretação de relação de referenciais. Entendeu como funciona? Quer parar esse cara? Tirou a velocidade dele, tirou do outro também. Mesma coisa funciona para acelerações, tá certo? Então, o que é que vai acontecer com o meu prezado peixe? Ok? A velocidade dele, inicialmente, eu vou colocar aqui, tá? Originalmente, seria VY0 é igual a... A gente acaba dando outra questão, composição vetorial, né? Vou colocar θ para generalização, seno de θ. E Vx0 é igual a V0 cosseno θ. Só que ele vai perder essa velocidade. Então, meu novo Vx 0, porque é o inicial, menos V, que é só horizontal. Esse cara aqui permanece a mesma coisa, não tem nada mudando, dá para ver. Pronto. O que vai acontecer agora é que tu vai trabalhar exatamente a mesma questão de antes, só que com essas novas medidas. Tá, por que isso aqui dá tanto trabalho? Bom, porque aqui que eu pulo o gato. O ângulo dele de lançamento mudou. É outro ângulo, não é mais 15. Como eu posso pegar esse ângulo? Muito simples. Eu posso pegar aqui. Essa é a minha nova velocidade, tá bom? Eu vou colocar aqui. Essa é a nossa nova velocidade inicial. Ele vai ter um VY0. Eu estou colocando o traço para a gente ficar referencial. E aqui, VX0, tracinho. Bom, eu posso dividir um pelo outro, que é justamente a tangente. Triângulo retângulo.
Bem simples, tá certo? Esse cara por esse vai ser a tangente do meu ângulo θ'. Eu vou escrever matematicamente. Tangente de θ' é igual a V0 seno de θ sobre o V0 cosseno de θ menos V. Daí a gente poderia pegar o seno de θ' e usar lá naquela relação de A é igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ, agora θ', sobre G, que vai ser igual ao lambda. Então, assim, cara, já dá muita conta. Até porque, inclusive, mudou o módulo, né? Esse aqui é o mesmo que o módulo. Teria que pegar esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Porque você sempre pode pegar teorema de Pitágoras, né? Então, percebe que daria conta, conta, conta. E foi o que eu fiz. Eu fiz isso em 2024. E, lógico, eu recebi um errado, porque é uma versão muito mais dificultada da questão. E se for analisar em termos teóricos, essa é a interpretação. Eu, pelo menos, acredito que seja correta, porque o desenho mostra, né, o vetor de velocidade da onda. Mas, enfim, qual é a moral da história? Duas coisas. Primeiro, mudança de referencial pode ser muito útil para resolver questões. E, segundo, se a tua questão na segunda fase da OBF está dando conta, está vindo um número feio. Eu não estou falando de raiz, tá? Estou falando desse tipo de coisa, que dá um negócio escabroso, ok? Não espere algo tenebroso vindo. Pode ser que venha uma questão meio difícil? Sim, pode ser que venha, digo, difícil de muita conta e números feios? Pode ser que sim, mas vai ser no sentido mais de abrir conta, de fazer muitos números, lá, 0, 1, 2, 7, 3, sabe? E vírgula e raiz, vai ser mais nessa pegada, entendeu? Não tanto de questões vetoriais e ficar tirando uma tonelada de raiz. Esse tipo de coisa não é comum, tá bom? Vou ver se tem algum comentário, senão eu já vou seguir aqui. Vai ficar salva. Beleza. Info nível júnior, nível 1 e nível 2, não precisa se preocupar mesmo com isso, tá bom? Porque eu só quis mostrar que, às vezes, tu analisa um problema e tu pensa de uma maneira muito mais complicada do que precisa, tá certo? Não tem uma necessidade disso. É a interpretação correta, corretinha? Sim, é. Pelo menos eu acredito que seja. Mas não é prático, entendeu? Não adianta tu querer fazer uma prova querendo ser 1000% certinho, como eu já fui, se tu acaba deslizando nesses detalhes. Porque o que acontece é que no final tu fica prejudicado. Ok? A gente vai agora para uma questão bem mais simples, que é uma questão de óptica. Tá bom? Bom, enfim, nossa próxima questão aqui essa questão é muito legal. Uma curva de estrada é compensada quando o plano de rodagem se inclina em direção ao centro de curvatura de um ângulo θ em relação à horizontal. Na figura, fora de escala, o eixo vertical passa pelo centro da trajetória circular de raio R, executada pelo carro. Se θ é igual a zero, a curva não é compensada. Ou seja, não vai acabar acontecendo o processo. O engenheiro está planejando uma estrada na qual o coeficiente de atrito estático dos pneus e o pavimento μ igual a 0,6, está desconsiderando o caso em que carros trafegam com uma velocidade de módulo constante de V igual a 108 km por hora. Determine o menor valor de R em metros com o qual os carros fazem as curvas sem derrapar nos casos. Tá bom? Ele dá dois casos ali, mas a gente vai fazer o caso geral, que isso que eu acho que é a melhor maneira de fazer, porque a gente pode trabalhar a gente pode só jogar os valores e o item A e o B vão aparecer magicamente, certo? Bom, primeira coisa, ele vai estar numa trajetória circular, né? Então, a gente vai colocar que tem necessariamente ele vai estar sentindo uma resultante centrípeta, tá bom? Essa é a força que vai manter que ele esteja girando. Porque quando a gente trabalha de força é igual a MA. Só que A é um vetor. Então, por exemplo, eu posso ter que A, vou definir um vetor como o módulo dele vezes o versor, tá bom? Ou seja, vou ter que um vetor A, está apontando para cá. Esse aqui é o meu módulo. E isso aqui, exatamente para onde ele está apontando, é o meu versor. Ele vai me dar direção e sentido, tá certo? Então, o que acontece é que, se eu tiver uma variação desse cara, que é o mais comum em cinemática, muda o vetor. Mas se mudar a direção, também muda o vetor. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai estar sempre uma aceleração para cá, para o centro, só que ela vai mudando de direção, percebe? Isso vai fazer o movimento circular dele. Por isso que ele tem um módulo constante, que vai ser mv ao quadrado sobre r, contudo, que muda de direção, tá certo? E essa que vai ser a minha força centrípeta. Mas a gente já vai chegar nisso aqui. Bom, vai ter uma força normal, vamos lá, o peso, e vai ter uma normal para cá.
Tá certo? Vai ser essa componente. E daí acontece também é que eu vou ter uma força de atrito que vai ser aplicada. Só que, dependendo do contexto, ela pode estar para baixo ou pode estar para cima. Sempre perpendicular, que é normal, né? Ao movimento dele, velocidade para cá. O que vai acontecer é que essa força de atrito, ela pode estar para cima, ela pode estar para baixo, só que a gente quer o caso, ele fala ali, né? O menor valor de R possível. E quando a gente aumenta essa força, se a gente, por exemplo, coloca para cá, tá certo? O componente que a gente vai ter vai ser uma componente menor centrípeta. Uhum. Vai ter uma componente menor centrípeta e, deixa eu analisar exatamente o que vai acontecer aqui. Ele vai ter um F menor. Vou chamar esse caso aqui de FA. Eu só quero provar isso para a gente poder mandar bala e seguir, né? Porque essa parte mais analítica da questão é uma questão que a gente tem que analisar onde cada um dos vetores estão sendo executados. Bom, o que vai acontecer que a gente pode ver é que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Ele está com mesma velocidade. Então, se eu aumentar f, eu vou necessariamente diminuir r. Espera aí, deixa eu ver se falei besteira aqui. Isso. Se eu estou aumentando o f, eu estou diminuindo o r. Então, se eu colocar, por exemplo, a força de atrito para cá, coloquei a força de atrito para cá. Percebe que o módulo da força centrípeta, que é nessa direção, vai acabar diminuindo. Com a diminuição do F, eu vou aumentar o R. Só que a questão, o que ela vai pedir para a gente? Ela vai pedir exatamente para a gente o menor valor possível de R. Então, como é que é o menor valor possível, a gente vai maximizar a força. Atrito está para cá. Beleza. Então, vamos ajustar essas forças, para deixar bem bonitinho. Porque, assim, muitas coisas de desenho, de análise gráfico, é questão de saber fazer. Senão não dá problema. Nosso caminhão virou uma bola, enfim. Que eu penso, normal, fácil. E aqui. Isso aqui vai ser uma resultante. Então, onde é que vem essa resultante? Ela é uma componente entre normal e o atrito. Porque não tem mais nenhuma força aplicando, além do peso, FAT e normal. Ok? Então, como é que a gente vai obter esse cara? Primeiro, a gente tem que analisar que ele vai estar nesse movimento, para cá. Ou seja, a altura dele está estagnada. Y é constante. Como a altura é constante, isso significa que o somatório dessas forças aqui vai fazer com que ele não tenha não vai ter uma aceleração resultante, tá certo? Como é que a gente pode colar? Pode colocar, inclusive colocando o caso limite. Lembra que eu falei? Caso limite. FAT é igual a μ vezes a normal. Normal que está sendo aplicado aqui. Muitas vezes a normal vai ser o próprio peso, mas tem que cuidar, que é μ vezes a normal. Bom, portanto, nós teremos μn e tem que cuidar as componentes, tá bom? Aqui é o θ, então aqui vai ser θ, tá certo? Esse componente para cá, FAT vezes o seno de θ. Vezes o seno de θ. Esse componente que a gente vai ter. Não, eu vou... isso aqui. μn seno de θ mais o peso vai ser igual, analisando os componentes aqui, né? Da minha normal. Aqui é θ, então aqui é θ também. Tá certo? Deixa eu analisar se está tudo certo com o desenho, porque às vezes está desenhando, e faz uma besteira lá. Daí pega feio depois. Bom, beleza, vai ser igual a n vezes o cosseno de θ. Isso aqui é para y. Agora, a gente vai colocar a força centrípeta. Porque alguém tem que fazer alguém tem que resultar nisso. Aí ele vai ter uma força resultante na direção x. Então, para x, a gente vai ter que mv ao quadrado sobre r vai ser igual a essas duas forças somando. Ou seja, levando em consideração o ângulo, tá? Vai ser μn cosseno de θ, porque ele era seno, mais n vezes o seno de θ. Maravilha, tá bom? Faltou a voz aqui. Por essa expressão, a gente cerca o n. Daí a gente aplica aqui, plum, apareceu a nossa resposta. Tá certo? Então, eu vou escrever aqui em cima. Eu nem uso muito o outro lado do quadro. Escrevo aqui já. Isolando o n. mg é igual a n vezes cosseno de θ menos bisseno de θ. Beleza. Esse aqui é meu n. Eu vou colocar, então, é só dividir por esse cara, né? Eu vou ter que n é igual a mg vezes cara da menos 1. Dividido, né? Eu vou jogar aqui nessa expressão. Essa expressão aqui, inclusive, deixando ela mais explícita, eu vou ter que mv ao quadrado sobre r
é igual a exatamente mi vezes cosseno de θ mais seno de θ vezes a minha normal. Então está quase acabando o problema? Sim, está quase acabando o problema. Bom, nós teremos o seguinte. Ah, meu. Muita coisa, viu? Aqui. Vai dar aqui mg ao quadrado sobre r é igual a... Vou pegar a normal daqui. mg multiplica por mi cosseno de θ mais seno de θ dividido por cosseno de θ menos mi seno de θ. Por nós conseguimos a nossa expressão final. Vou verificar se está certo. É sempre bom dar aquela verificada. Bom, exatamente cosseno de θ menos mi seno de θ, isso aí. Tá certo. Agora, a gente vai trabalhar com isso aqui em termos numéricos, tá bom? Nós conseguimos a expressão. Essa questão é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes, se tu se afoba, já começa a fazer as aplicações numéricas, pode ser que tu tenha um trabalho extra. Quando tu coloca as variáveis, tu pode manejar elas e depois tu só aplica as coisas numéricas e pode vir item A, B, C, pode vir tudo assim de mão beijada, tá bom? Porque vai acontecer o resto da questão. Corta o M dos dois lados que tem. Queremos isolar o R, né? Portanto, teremos que R é igual a G ao quadrado sobre G. Essa expressão aqui, G ao quadrado sobre G. O R está para cá, então vai dividir, vai multiplicar, pronto. Cosseno de θ menos mi seno de θ sobre mi cosseno de θ mais seno de θ. Essa é a nossa expressão geral, tá? E o que mais a questão vai dar para a gente? Ela vai dar para a gente a velocidade e vai dar para a gente o mi. Ela também vai fornecer o G, né? O G é 10. Bom, para a velocidade, aquele negócio, eu vou transformar de km por hora, 108 km por hora, que ele forma, né? Aqui com 108 km por hora. E eu sei que às vezes, esse é um desenho tridimensional, né? Desenhos tridimensionais às vezes saem feio a beça. Mas enfim, tem que treinar porque pode ser importante para a prova. Nós teremos aqui 30 metros, ok? De 30 metros por segundo vai ser a velocidade, dividido ao quadrado, vai dar 30 ao quadrado, sobre 10, 900 aqui, papapá, né? Você viu abrir as contas, cara, dá vontade. Pronto. Nós teremos exatamente 90, que, multiplicado por esse fator, vai ser o nosso raio. Vamos para os casos. Caso 1, θ é igual a zero. Bom, quando θ é igual a zero, o que a gente vai ter, analisando aqui, eu já vou substituir por 0,6. E vou substituir isso aqui. R é igual a 90 cosseno de θ menos 0,6 seno de θ mi cosseno de 0,6, na real. Eu disse que ia substituir. Beleza. Bom, se θ é zero, eu sei que cosseno de θ zero vai ser 1 e seno de θ zero vai ser 0. Beleza? Então eu vou ter 1 menos 0 vezes qualquer coisa, não importa, sobre 0,6 vezes 1. Ou seja, 1 dividido por 0,6 vezes 90. Letra A. R é igual a 150 metros. Beleza? Pronto, saiu bonitinho, sem demais problemas. Agora, eu vou aplicar a expressão, inclusive eu vou substituir aqui, tá? Pelo meu 90, que eu já tenho isso aqui. Agora, eu vou aplicar para... agora, θ é igual a 15. Inclusive, isso foi um negócio meio problemático na prova, porque para tu conseguir resolver a questão, tu tinha que ter o cosseno de 15 e o seno de 15. Eu não lembro se deram na prova. Eu acredito que não. Mas, se porventura tu não souber, eu acho meio absurdo colocar isso para a segunda fase, porque não convém, entende? É um negócio... Coisas matemáticas deviam ficar para provas de matemática, minha opinião. Mas, enfim, a gente pode usar aquela propriedade do seno. Seno de 2θ, no caso, vamos usar o seno de 2 vezes 15, que é mais conhecido por 30. Seno de 30, que é igual a sobre 2, é igual a 2 vezes o seno de 15, isso é um seno. Raiz de 1 menos seno quadrado de 15. Opa, onde é que saiu a raiz? É porque, justamente na trigonometria, eu posso usar aqui cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1. Bom, com isso aqui, percebe que eu tenho uma equação do segundo grau, né? Eu consigo formar, tirando os dois caras ao quadrado. Vai dar 1 sobre 4. Vou chamar seno de 15 de x, para a conveniência.
x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. É uma equação de segundo grau, onde a minha variável linear, digo, vou chamar x ao quadrado de y, tá bom? É assim que dá para obter, cara. Dá para obter o sinus 15 com sinus 15. Por conveniência, vou usar a calculadora. Mas na prova, eu precisava, não tinha, acho que não tinha as aproximações. Eu realmente acho que não tinha. Foi um negócio que chamou a atenção. Mas, enfim, podiam ter colocado 30, seria mais acessível. Colocando aqui substituição numérica, vamos lá. Cosseno 15 menos 0,6 vezes o sinus 15, dividido por 0,6 vezes o cosseno 15, mais o sinus 15. 0,96 vezes 90, nós tivemos 87 metros, ou seja, o item B. 87 metros. Pronto, está resolvida essa questão. Massa. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma coisa importante. Cara, vou dizer o seguinte, meu. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer espécie de dúvida, qualquer coisa que não tiver entendido, só mandar, cara. Para mim é um grande prazer poder responder dúvidas e de qualquer tipo mesmo, tá certo? A gente vai agora para uma questão um pouco diferenciada, se eu não me engano. A próxima questão, ela vai ser... vai ser uma questão de termodinâmica, que vai ser dilatação, tá certo? É uma questão bem interessante, porque quando encara esse problema de dilatação, geralmente é dilatação linear, mas ele menciona a dilatação volumétrica. E daí tem um negócio que é um pouco bizarro que eu vou ensinar, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Questão 12. Pode colocar aí, Fausto. Só me avisa. Já está, à vontade. Maravilha. Vamos lá. Questão 12. Usando um micrômetro, o estudante observa que o diâmetro de uma... Ou seja, o micrômetro é um negócio que tu vai usar assim, só por curiosidade. Então deve aparecer pode aparecer na prova experimental, né? Vai que eles colocam o micrômetro. Que meio que tu consegue mudar aqui com uma... Tu vai apertar um negócio, tu consegue reduzir esse cara para medidas muito pequenas. Se eu não estiver confundindo com algum outro instrumento. Mas, de qualquer forma, ele serve para medir variações muito, 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 muito pequenas, tá bom? Então, o que vai acontecer nesse caso? Ele fala ali, uma variação de 0,02%, que já é sobre 100, ou seja, 0,02 sobre 100. Isso que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. Um valor minúsculo, convenhamos, né? O que vai acontecer é o seguinte, a moeda aumenta 0,02% quando a temperatura aumenta 100 graus Celsius. Determine o coeficiente de dilatação linear da moeda em graus Celsius a menos 1. Bom, o que a gente pode utilizar é que L, comprimento, pela variação de temperatura, vou colocar aqui, em função da variação de temperatura, ou seja, estou pegando a temperatura inicial e temperatura final. T final menos o meu T inicial vai ser o ΔT. Vai ser igual a L0 vezes 1 mais alfa ΔT. Quem é alfa? É o meu coeficiente. Que ele falou, né? Coeficiente de dilatação térmica. ΔT é a variação de temperatura. Bom, o que vai acontecer? Eu posso dividir L sobre L0. Por quê? Porque L sobre L0, eu vou chamar aqui de μ, é a minha fração. Tá certo? É a fração de um pelo outro. Na real, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar melhor ainda. Eu vou pegar e eu vou subtrair L0 desse cara. Olha só o que eu vou fazer. L menos L0 sobre, e digo, vai ser igual a L0 alfa ΔT. E eu vou dividir por L0. O que é isso aqui? É a minha diferença pela fração. E olha o que a questão fala. Ela fala o quanto mudou a variação que teve em relação ao tamanho original. Isso aqui é o meu 10 elevado a menos 4 vezes 2. Percebe? As coisas vão se fechando. E aqui vai ser minha variação de temperatura, não confundir com o tempo. E a variação de temperatura é 100 graus Celsius. Com aí, cara, a gente já está com bastante caminho andado, viu? Vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 6, é o meu coeficiente de dilatação térmica. Ele vai perguntar a variação relativa ao percentual do volume da moeda. Bom, quando a gente está trabalhando com dilatações, e aqui a demonstração não convém muito. Contudo, tu pode perceber, é algo que tu já pode jogar na prova, que quando tu tem uma variação de volume, peraí. Coloquei invertido. Calma aí. Pronto, agora sim. Igual a beta sobre 2, igual a alfa. Leia aqui beta. Tá bom? Quem é beta? É o coeficiente superficial. Superficial ou quadrático, como quiser chamar. Aqui é o volumétrico. E aqui é o linear. Como assim?
Eu tenho uma moeda aqui. Vamos pegar a moeda. Ele falou. Em termos aqui, eu vou botar X, eu vou botar Y. Não, minto. Aqui vai ser Z. A Z, Z, X e Y. O que isso aqui é? Um desenho tridimensional, beleza? Ele vai aumentar essa proporção aqui. Delta X. Só que ele não vai aumentar só isso. Entendeu? Não é, a moeda não vai só se achatar. Ela vai como um todo aumentar. Ela vai ficar assim, ó. Esse é o novo desenho da moeda. Então, o que vai acontecer é que quando eu faço aproximações polinomiais, que não precisa mostrar aqui exatamente como, mas, por exemplo, essa área aqui, ela vai aumentar não por um fator alfa, ela vai aumentar por um fator 2 alfa. E o volume como um todo, bom, aqui essa altura vai variar pelo fator alfa, certo? Porque eu já abordei isso, eu já mencionei isso anteriormente, que alfa é em questão linear, aqui vai ser a área. Bom, aí acontece que a variação vai ser de 3 alfa para o volume. E eu vou chamar o coeficiente volumétrico de gama, tá bom? Então, gama sobre 3 é alfa, beta sobre 2 é alfa e alfa, tá certo? Essa relação que tu pode utilizar. Preciso provar exatamente como isso acontece? Não, não precisa, nem para a terceira fase. Não tem necessidade. Até porque, se tu for analisar no CERN mesmo, de onde vem isso aqui vem de uma expressão, não é exatamente L igual a L0 vezes 1 mais alfa delta T. Isso é uma aproximação, tá certo? Então, acho que é importante se levar em conta, né? Alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 2. Muito relevante. Bom, aí a gente vai matar a questão, né? Beta sobre 3. A gente sabe que gama é igual a 3 alfa. Então, se a variação percentual foi de 0,02% para o alfa, para o gama vai ser 0,02% vezes 3 é igual a 0,06%. Para os amantes de notação científica, pode colocar com 6 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Essa aqui vai ser a minha variação. Ele pede percentual, né? Então, 0,06%, ou 6 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Matamos essa questão. Deixa eu ver aqui. É isso. Tá. E aí, Fausto, posso ir para a próxima, não? À vontade, MHS já. MHS, né? Essa que é boa. Limpando aqui, um bloco de massa M está preso a uma mola de constante elástica K igual a 60 newtons por metro e executa um movimento harmônico simples, MHS vertical. A figura ao lado mostra o instante em que o centro de massa do bloco está na altura máxima. Ao se mover, observa-se que o centro de massa do bloco passa pelo ponto A, com rapidez máxima 4 vezes a cada segundo. Determine a massa M em quilos e a altura H em centímetros. Tá bom? O pessoal gosta de pedir as coisas em centímetros, que não serve para nada. É o negócio mais inútil que tem. Mas fácil trabalhar com o sistema sempre. Espera aí, isso pode ficar melhor. Aqui vai ter um bloco M. E ele vai estar falando aqui do ponto A, né? Aqui vai ser H e aqui é O. Bom, vou revistar o enunciado para ver exatamente o que ele diz. Está preso, está na altura, ao se mover o bloco de centro mais fácil para o ponto A. Onde é que é o ponto de equilíbrio dele? A figura mostra um instante em que o centro de massa está na altura máxima. Tá bom. Aqui é o ponto importante. Ele disse que ele passa por A com a rapidez máxima. Quando a gente vai trabalhar um MHS, a gente vai colocar aqui a posição dele, isso que a gente pode usar a formulação trigonométrica, é igual a vezes o cosseno de ômega t. Ômega é a minha frequência angular, entendeu? O que vai acontecer? Quando esse é que nem um círculo trigonométrico, cara. É que nem um círculo trigonométrico. Ele vai girar. Quando eu tiver aqui 2π, completou um giro. Vai repetir a configuração. Por isso que a gente utiliza cosseno e utiliza seno. Eu quero escrever x como A, seno de ômega t. Então, pode, cara. Se quiser, pode. Então, o que vai acontecer é que quando eu for pegar a velocidade, vai inverter a formulação. Eu vou ter A ômega menos seno de ômega t. Quando eu estou usando x igual a cosseno, tá? Para esse caso. Se eu tenho como seno, daí vai ser outra coisa. Daí o que vai acontecer, que tu pode perceber, é que x, eu estou pegando a variação aqui, tá? Pegando aqui é o máximo de x que ele pode ter, ou seja, eu vou chamar de justamente amplitude,
tá bom? Aqui vai ser A, e aqui vai ser A. A no caso de amplitude. Eu vou chamar esse ponto de Azinho. O que vai acontecer é porque o cosseno pode ser 1, pode ser menos 1, por isso que ele pode variar para cá, pode variar para cá. Aqui eu estou pegando como origem, ponto zero. Então, o que vai acontecer é que quando eu tiver a velocidade máxima, seno de ômega t vai ser 1. Quando eu tenho seno de ômega t igual a 1, e aqui pelo círculo trigonométrico, eu posso pegar aqui. Aqui é o ponto que o seno é 1, ou seja, seno é a minha altura em y, tá? E cosseno é a altura em x. Percebe que é zero, é quando o cosseno é zero. Ou seja, quando o x é zero. O que isso quer dizer? É exatamente o ponto de equilíbrio dele, que não tem uma força sendo aplicada. Então, se a velocidade é máxima, é o ponto de equilíbrio. É exatamente a origem do sistema. Então, quando a questão diz para a gente que A é o ponto de rapidez máxima, é o mesmo que ela dizer que esse exatamente é o ponto de origem que a gente vai ter. É uma maneira mais silenciosa de dizer, mas é a mesma coisa. PQH, ele disse aqui, né, o ponto, ele menciona, se eu não me engano, que é o topo do movimento dele, né? Vou verificar aqui exatamente. Essa que é a altura máxima. Altura máxima. Se não é MHS, como eu falei, x é igual a cosseno de ômega t, altura máxima mais a altura mínima menos a em relação à origem. Então, aqui vai ser minha altura mínima. E vai ser H, minha amplitude, né? H vai ser a minha amplitude em questão. Bom, ele fala que passa pelo ponto 4 vezes a cada segundo. Só que quando a gente tem o MHS, sendo uma onda, esse aqui é o nosso ponto. O que vai acontecer? Ela vai subir, vai para cima. Isso aqui em função do tempo. E o Y. E daí vai descer. E vai subir e vai descer. Como eu falei em onda, a gente vai pegar uma relação de comprimento de onda, uma relação de período, uma relação intrínseca, é quando o formato geométrico da onda repete. Ou seja, esse ponto, esse ponto. Percebe que ele vai passar aqui duas vezes, né? Porque aqui o ponto nulo, a gente pode dizer, onde não tem uma amplitude da onda. O que vai acontecer? Se ele passa 4 vezes a cada segundo, quer dizer que esta configuração ela vai acontecer 2 vezes a cada segundo. Tá bom? Porque vai passar um quarto de segundo, vai passar um quarto de segundo, ao todo 1 sobre 2. Isso é mesmo dizer que o período da nossa onda é 1 sobre 2 segundos, e conhecendo que 1 sobre P é igual à frequência da onda, a gente vai ter que a frequência dela é 2 Hz. Ok? Matamos já uma coisa aí. A massa M, então a gente vai ver agora o que ele vai pedir. Tá certo? Tudo isso para poder desenvolver. Ele pede primeiro a massa. Bom, a massa, deixa eu ver o que ele vai falar na questão, constante elástica 60. Ok, o que a gente pode fazer? Quando a gente tem um MHS, a mola vai estar puxando ele para cima, com Kx. Então a gente vai ter que Kx vai ser menos o peso, vai ser igual à aceleração. Só que esse cara aqui não varia, então a gente não precisa se preocupar com isso em questão. É como se a gente estivesse trabalhando com um caso de mola ideal, ou seja, digo, algo mais normal, né? Pode-se dizer. Eu tenho um bloco aqui, eu tenho uma mola aqui, que é o caso de Kx igual a Ma. E quando eu trabalho com MHS, eu estou procurando uma relação do tipo Ma é igual a ômega ao quadrado x, ou seja, a variação de x. Ok? Isso é um campo constante, então não é o que vai interferir. É o mesmo que dizer que Kx é igual a m ômega ao quadrado x. Quem é ômega? Ômega é justamente o cara da expressão de esse cosseno aqui, a cosseno de ômega t. Esse cara que vai dizer o quanto vai levar para eu percorrer o círculo trigonométrico, tá bom? Bom, o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, apagando essas misturebas aqui, confusões, a gente vai ter que ômega ao quadrado é igual a k sobre m, né? Porque 4x, 4x. Pronto. Ômega é igual a raiz de k sobre m, é uma outra maneira de escrever. O que vai acontecer é que eu posso relacionar o ômega com a frequência, tá certo? Porque quando eu quero colocar que passou um período, é mesmo que colocar aqui ômega vezes o período da onda vai ser igual a 2π. Por quê? Aquilo que eu falei, círculo trigonométrico, para girar. Quando passam 2π radianos, ou 360 graus, é quando a gente tem um giro completo. Então, eu posso escrever que isso é 2π sobre t. E 1 sobre t, ou p, pode chamar de tempo, período, não interessa muito, vai ser justamente frequência. Percebe? 2πf é igual a ômega. Tá certo, então eu posso desenvolver agora. Bom, provavelmente a questão usou uma aproximação de π igual a 3, é o mais provável, a gente pode esperar. Mas, enfim, a gente vai ter aqui 2π. Eu vou fazer o caso literal mesmo.
vezes 2, ou seja, 4π ao quadrado é igual a constante elástica, tá bom? Sobre a massa. Com ao todo eu vou ter aqui, vou isolar essa expressão, m é igual a 60 sobre 4 vezes 4 vezes π ao quadrado, tá bom? Pegando minha calculadora, só para obter exatamente o valor explícito, na prova provavelmente usar um π igual a 3, deve resolver isso aí. Eu tive um 0,38, eu vou verificar aqui, sempre verificando para ver se está tudo certo. Um 0,38 por aí, nada muito diferente disso, tá certo? Se tu usar Q3, foi inclusive utilizado na prova, dá 0,42 kg. Percebe a importância de utilizar as aproximações dadas. Portanto, item A muito bem resolvido, é igual a 0,42, eu vou botar isso aqui, que seja, né? E daí ele pede a altura. Bom, como eu posso obter a altura? Quando ele dá aqui o G, ele passa o H. Ah, sim, já sei. Eu posso utilizar a conservação de energia. Como é que eu posso utilizar a conservação de energia? Quando ele está nesse ponto, lembra aquele movimento que eu falei? Ele vai, sobe, vai. Aqui está aumentando a velocidade. Quando chega aqui, ele não tem velocidade. É o ápice da função. É a derivada zero. A inclinação dela vai indicar a velocidade. Não tem inclinação, é plano, logo a velocidade é nula. Então, por conservação de energia, o que a gente vai pegar? Tu pode utilizar a energia elástica. A energia elástica do carro. É igual a caixa desacorada sobre isso. Beleza. Como eu vou aplicar isso aqui na questão? Bom, eu vou utilizar, para essa minha conservação de energia, exatamente o seguinte. Caixa desacorada sobre 2, mais. O que acontece? Ele está aqui, e daí quando ele vai para cá, vai aumentar a energia potencial, pode-se dizer que vai aumentar a energia potencial dele, vai para mgx, e também vai aumentar eu posso dizer essa energia potencial natural dele, quando ele vai para esse caso, eu coloquei errado aqui, tá? Vai aumentar mgx, peraí, peraí, aqui eu vou pegar aqui como ponto zero, tá bom? Quando aumenta aqui, aumenta a energia potencial. E aqui diminui a energia potencial gravitacional. Só que nos dois casos, aumenta o X da mola. Só que, na real, eu acabei de verificar aqui, é por isso que essa questão foi anulada. É porque não é exatamente assim que vai funcionar. Quando tu vai trabalhar, o que acontece? Se tu fosse só fazer uma análise energética aqui por cima, tu teria um problema severo. Porque por isso que eu me baguncei aqui, tá? Quando tu aumenta aqui nesse caso, tu vai ter velocidade nula, óbvio, V igual a zero. E aqui tu vai ter V igual a zero também. Só que se fosse o mesmo H para cima e para baixo, e aqui que, na real, aqui que é um ponto muito importante de MHS, que tem que deixar explícito. Aqui estaria aumentando a energia potencial dele, gravitacional, e também estaria aumentando da mola. E aqui também é o mesmo caso. Então, na real, não é simétrico. Esse que é o ponto exatamente que entra. O reflexo que a gente tem desse MHS é o seguinte, por mais que aqui seja o ponto zero, de velocidade zero, onde ele vai estar, onde a gente teria exatamente, como eu posso dizer, o equilíbrio da mola é um ponto diferenciado. Vai ser um pouco diferente. Porque não é só pegar kx ao quadrado em relação aqui, tá? Vou pegar aqui energia potencial da bola. Não vai ser isso. Porque o ponto de parada vai acabar sendo deslocado. Por quê? Porque a mola, ela já está tensionada, entendeu? Quando a gente está trabalhando na parede, isso é um ponto muito, muito, muito relevante. Quando ela está aqui na parede, quando está parado, não tem nenhum campo, não tem nada assim. Ou seja, a energia potencial dela inicial é zero. Só que quando esse cara ele está aqui nesse ponto zero de estresse, ou seja, a gente vai ter exatamente as duas forças. Eu vou limpar isso aqui, tá bom? A gente vai ter as duas forças anulando. O que vai acontecer? A gente vai ter o peso para cá, e a gente vai ter a força elástica para cá. Vai estar em equilíbrio. E quando a gente tem esse equilíbrio, percebe que já tem um deslocamento X. X' chamando aqui, né? Não do MHS. Ou seja, ela já vai estar com uma energia potencial inicial. Entendeu? Então, quando a gente for trabalhar com essa variação, que não é esse X, a gente não pode só aplicar isso aqui, porque a mola já está com essa tensão. É por isso que essa questão acabou sendo anulada.
entendeu? Mas se tu fosse pensar de uma maneira, assim, vamos pensar, né, de uma maneira mais simples, não vai levar em consideração o campo gravitacional, vai levar em consideração só isso aqui. Se fosse só assim, tá bom? Se não tivesse peso, seria kx ao quadrado sobre 2 é igual a, no caso, h, né? Amplitude, quando a velocidade dele é zero, vai ser igual a m v ao quadrado sobre 2. E como é que tu poderia obter, inclusive fica problemático de novo, né? Porque como é que tu pode obter a velocidade? Pode obter a velocidade, eu coloquei naquela expressão, v é igual a amplitude vezes ômega, seno de ômega t. Pô, vai ser a amplitude vezes meu ômega, que eu tenho ômega, né? Eu consegui aqui pela expressão do F. Então percebe que ia ficar aqui h ao quadrado, ômega ao quadrado, bom, dando um da pau. Então, assim, né? Isso é o que acontece em 2023. Nós também tivemos acho que foi 2023, também teve uma questão que se tu aplicasse ele colocou vários dados. Se tu aplicasse os números de uma forma, tu tinha uma resposta. Se aplicasse da outra, tu tinha outra. Então, enfim, é normal ter uma questão no lado por aí na segunda fase. É por isso que não, eu tava vendo ali, pô, num caso está com mais energia, no outro está com menos energia, mas é para ser mais energia, é algo errado aqui. Então é por isso que essa questão foi anulada. Tá certo? Vamos lá. Foi bom para fazer uma análise em cima do que está acontecendo com o MHS. Fausto, estou pronto aí para a próxima questão, beleza? Fica à vontade, então. Já tô indo. Só informar. Ondas agora. Isso. A próxima questão vai ser sobre ondas. A velocidade v de propagação de uma onda em uma corda vibrante é dada por v, é igual a raiz de t sobre a densidade linear da corda em questão. Ele falou em seguida ali. A massa por unidade de comprimento. Então, eu tenho uma corda aqui, tá bom? Eu tenho um comprimento L, eu tenho uma massa M, a minha... a caneta morreu aqui, né? Eu vou ter aqui, esse fator é igual a massa sobre L. Beleza? Tá, feito. Considere uma corda de violão de aço de comprimento de 650 nanômetros e diâmetro de 0,4 milímetros, na qual a velocidade é igual a 400 metros por segundo. Sabendo que ele fala a densidade do aço, 800 quilogramas por metro cúbico, determine... Ele pede primeiro a densidade e atenção. Bom, isso aqui é relativamente simples. O que a gente vai fazer é o seguinte. Ele dá a densidade. E veja bem, isso é a densidade volumétrica. Isso que é o mesmo que a massa pelo volume. Quem é o volume? Eu estou pegando uma corda aqui, tá? Aqui ela tem uma área e aqui ela tem um comprimento. L. Bom, eu posso dizer que o comprimento, que o volume desse cara, V, é igual a área vezes L, porque é um prisma, né? Tá tudo certo. Como é que eu pego a área? Se é circular, que é o caso que a gente vai trabalhar com uma corda, vai ser igual a π r ao quadrado L. Aqui é o meu R. Tá bom? Deixa eu ver o que ele dá. Ele dá o diâmetro, tá? E eu posso usar aqui, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Né? Aqui, diâmetro é que eu tenho o raio. Então, eu vou pegar esse diâmetro por 2, que vai dar meu R, multiplicar por aqui, eu vou obter minha área, e daí, veja bem, isso que vai ser o mesmo que M vezes a área vezes L, volume. Isso é o mesmo que, ó, eu isolei o termo, vai dar mi sobre a área. É só isso que eu preciso. O que eu tenho? Eu tenho isso aqui, pronto. A densidade vezes a área é igual ao mi. Bom, vamos pegar essa área então, tá? Dividindo o diâmetro de 0,4 milímetros, cuidar a casa, né? Ou seja, 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 2 é igual ao meu raio. Portanto, o raio vai ser em metros, né? Eu sempre coloco em metros. Tem cacoete meu. 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Pronto. Vou fazer isso aqui. Multiplicar πr ao quadrado. Vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 4. Coisa que dá as continhas, né? Tem que fazer as continhas. Vezes π. Essa é a minha área. Multiplicar pela minha densidade. E eu obtive, verificando o valor. Ele dá um valor meio complicado de obter ali na prova, um pouco quebradiço. Mas se tu usar as aproximações, vai dar aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas por metro. Tá bom? O valor mesmo explícito seria 9,6 10 elevado a menos 4, se tu realmente fizesse um negócio com cada um dos números. Mas, a questão, a gente pode fazer relacionamento. Sabe? É um relacionamento que não é perigoso de se fazer. Agora ele quer atenção. Bom,
é aplicar a fórmula, cara. É realmente aplicar a fórmula. Eu tenho velocidade, que é igual a tensão sobre mim. Bom, beleza. Vou levar ao quadrado, eu vou ter que V ao quadrado vezes μ é igual a minha devida tensão. Ok? Vou multiplicar pela velocidade que eu tenho ali, que vai dar 400 ao quadrado. Vai dar 400 ao quadrado vezes... isso aqui é uma coisa... não, tá certo. É porque eu vi ali que ele deu o comprimento e não era um negócio que fosse realmente preciso, mas enfim. Eu vou ter 400 ao quadrado, que é a minha velocidade, vezes a densidade, vezes 10 elevado a menos 3. E, pum, eu obtive exatamente qual é a minha tensão. Com a aproximação que eu fiz, deu 160, valor certinho mesmo, vai dar, a tensão é 153 vezes 0,6 Newton. Ou 160. No caso, 160 aí já ficaria realmente acima da margem. Então, tipo de caso aí, tem que abrir as contas, não dá para pegar direto no calculador, tá certo? Bora lá para a próxima questão. Vou ver se tem algum comentário. Vamos lá. Falso, eu tô pronto aqui, tá? A gente já está chegando no fim. Eu vou fazer mais 2 questões. Na real, eu vou fazer o seguinte. Falso, eu acho que eu vou já para a última questão, tá? Pode ser? Pode ser, mas eu dou preferência para 9. Eu acho que a 9 é mais interessante que a 10. Qual tu prefere? Cara, eu queria dar mais a 10, sabe? Eu Então acho pode ser. que... Fica à vontade de Elias. Uhum. Tá bom, eu vou para a última aí. Eu acho que já foi bastante tempo. Eu preciso jantar. A última vez que eu falei que eu precisava jantar, Fica na paz. alguém me... Já tá na tela. Quando tu quiser, pode ficar bem na paz. Tá, beleza. Não, cara, tem que papar, né? Então vamos lá. Vamos lá para a última questão. Essa questão aí, todas as questões que eu peguei aqui da UBF, tá bom? Podia ter dito isso no início, mas enfim. Caso não soubesse, era da UBF, beleza? Ainda bem, né, que não era de outra coisa. Enfim, questão 5. Questão 5 do ano em questão. 3 blocos A, B e C, rugosos de diferentes materiais e massas respectivamente iguais a 3M, 2M e 2M, são colocados numa mesa com atrito com 2 configurações diferentes dadas pelas figuras abaixo. Em ambas as configurações, o sistema permanece em equilíbrio estático. Qual o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco C e a superfície da mesa? Considere que as polias e os fios têm massas desprezíveis. Ok, vamos lá. Eu vou desenhar, eu vou fazer uma configuração de cada vez, tá bom? Eu acho mais simples. E o que tiver de fórmula, eu vou isolar. Aqui, minha mesa. Cara, é muito bom ter várias canetas, mas eu não tenho isso aqui em Fortaleza. Aqui eu tô no arco-íris aqui para usar meu quadro. Aqui o A. Bom, é uma questão relativamente clássica, mas eu acho que é bom relembrar esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui 3M, 2M, 2M. Beleza. Ele fala, deixa eu ver uma coisa do atrito. São colocados na mesa com atrito. Qual é o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco C e a superfície da mesa? Eu só quero verificar uma coisa, porque ele fala só entre o bloco C e a superfície da mesa, como se os outros não tivessem. Mas eu não lembro dele. Eu não estou vendo aqui ele falar. Ah, tá. Ele diz que são diferentes materiais e massas. Tá. Esse é o ponto. Eles vão ter coeficiente de atrito, só que o coeficiente de atrito para cada um deles vai ser um pouco diferente. Entendeu? Porque eles são materiais diferentes. Pelo menos aqui, vendo a questão, eu fiz ela um bocado de tempo, é a pegada que eu estou compreendendo. Sempre que tu vai ver a questão, vai ter casos que tu vai poder pensar numa situação mais simples, mas é sempre bom estar de olho atento. Ok? Bom, o que vai acontecer é que como ele vai estar em equilíbrio estático, vai ter uma tensão aqui. Ok? Sendo o mesmo fio, compartilha a tensão. Isso é uma propriedade de fio muito importante. A tensão vai estar puxando o bloco para cima, porque ele tem o peso que ele sente, vai estar puxando o B para cá. Então, se puxa o B para cá, vai ter uma força de atrito, vamos chamar de FB, o FB está de volta, puxando para cá. Bom, o que vai acontecer é que esse cara, ele vai estar sentindo também um segundo atrito aqui, vai estar sendo puxado, ele vai sentir um FA para cá. É uma maneira. Não, isso seria se ele estivesse em movimento, né? Só que como ele já está parado, a partir do momento onde ele está parado, não tem uma razão para estar surgindo essa tensão aqui. Então, pelo menos no momento,
E a gente vai trabalhar dessa forma. Deixa eu só analisar exatamente a configuração. Então, na real, eu estou analisando aqui. É mais adequado a gente colocar aqui, porque poderia ser possível que aconteça essa configuração, que essa força de atrito, ela foi suficiente para tancar o T1, sim. Só que ele quer que a gente isole o coeficiente do C, né? Então é bom a gente trabalhar dessa forma. Ele vai sentir o FC aqui. E aqui vai ter o T2. Tá bom? Bom, nesse primeiro caso, a gente vai ter as seguintes equações. E aqui é o T1. T1 é igual a 3mg, né? O A, ele está na borda da mesa. Deixa eu ver se o A vai ter algum atrito com a mesa. Bom, a questão, ela não aborda nada, fala só a superfície. Então, aqui a gente vai considerar que nessa parte aqui é liso, tá certo? Porque no desenho ele está em contato. Então, a gente vai ter T1 é igual a 3mg. E a gente vai ter exatamente que T1 é igual a FB mais T2. A gente está partindo do pressuposto nessa configuração, mas pode ser que a gente tenha algum sinal invertido, né? Porque o atrito pode apontar para qualquer lado. Depende de para onde a força está maior. Essa é a primeira coisa que a gente vai ter. Eu vou deixar tudo organizado. Essas questões é sempre bom deixar tudo bem organizado mesmo. T1 é igual a FB mais T2. E tu vai ter aqui T2 é igual a FC. Tá bom? Isso que é o que a gente obteve para esse primeiro sistema. Então, a gente pode pegar, eu estou pensando aqui exatamente o que a gente pode fazer. Dá para organizar as coisas aqui. A gente pode colocar aqui, a gente vai ter aqui 3mg menos FB é igual a T2. Tá certo? Então, a gente vai ter, substituindo aqui, que 3mg menos FB é igual a FC. Eu vou isolar isso aqui. Isso é o que a gente vai levar dessa configuração. A gente vai para a próxima. Próxima configuração, ver exatamente como ela se comporta. Ah, agora sim. Calma. Agora sim. Essa expressão aqui, ela vai fazer bastante sentido e vai permitir que a gente termine a questão. Ok? A gente vai ter o B. A gente vai ter o C aqui. E a gente vai ter o A aqui. E vai ter um 3mg de peso. E vai ter um 2mg de peso. Ok? O que vai acontecer? Mesma tensão, né? Dentro no mesmo fio. Ou seja, aqui é um T1 que vai estar puxando a escala para cima e logo, como está puxando para cá, vai estar puxando para cá também, porque o fio não está sendo acelerado, ok? E esse cara vai ser a mesma coisa. O T2 vai ser que vai manter o A sem cair e vai puxar o B para cá. O que vai acontecer? T1 é igual a 2mg e o T2 é igual a 3mg. E a gente vai analisar agora, lembra que tem outra questão? Analisar para onde o atrito aponta. Se ele vai apontar para cá, se ele vai apontar para lá. Então, é nesse momento que a gente vai matar e vai terminar a questão. Veja bem, T2 aponta para cá. T1 aponta para lá. E aqui é 3mg e aqui é 2mg. Bom, percebe que ganha, né? Ou seja, 3 menos 2 vezes mg, que é igual a mg, né? Uma vez só, vai ser a força líquida das trações. Então, ele vai sentir um FB para cá. Uma força de atrito dele apontando para lá. Então, FB vai ser exatamente igual a mg. Deixa eu ver qual é o nosso resultado final que a gente vai ter. Tá certo. A gente vai ter aqui FB, que a gente obteve lá na outra questão, vai ser igual a mg. Pum. 3mg menos mg, que vai ser aqui, né? Pegando a expressão, é igual a 2 vezes mg. Ele quer o atrito, ele quer o coeficiente de atrito, né? A normal naquele esquema era o peso em cima da mesa. Portanto, a normal que ele estava aplicando era 2m, que é a massa dele, vezes g, vezes μ. Logo, μ é igual a 1 para essa questão, no caso do contato com o C. Isso é uma coisa muito importante. Ele fala que C e B e A são todos diferentes materiais. Então, o que acontece no caso do B? A força de atrito que ele sente é mg. Portanto, a questão até poderia ter perguntado qual o coeficiente de atrito para o B, em que essas duas superfícies? Nesse caso, é 1 sobre 2, né? Porque o peso do B, em anormal que ele está aplicando, é 2mg. Então, PB vezes o μB é igual a força de atrito. Logo, esse cara aqui, μB
é igual a 1/2. Tá certo? Então, assim, cara, começamos com atrito, quando teve a pergunta de concentração de energia, e terminamos com atrito. Por isso que eu quis trazer aqui para finalizar. E eu acho que é isso. Assim, se eu fosse trazer mais alguma recomendação do final, tá em reta final, a prova já já tá vindo. Então, no sábado, no caso, cara, questões anteriores, fazer bastante é bom para relembrar, mas também sem estressar muito antes da prova, porque senão tem risco aí de fritar a cabeça antes da hora, que acaba sendo desnecessário, tá bom? Então, muito foco e também começar a preparar para a terceira, viu? Boa sorte para todo mundo. É isso aí. Vou encerrando aí, Fausto. Boa sorte, gente. E muito obrigado também pela tua participação, Gustavo, realmente de coração. Muito obrigado por cada etapa, por cada parte, por cada questão, também pelo trabalho que foi, que até que eu estava acompanhando, né? A gente estava junto, realmente em ver a lista, ver as questões, selecionar as melhores questões, tudo assim. Trabalho de excelência, de coração. Muito obrigado, até pela disponibilidade, até porque eu sei que você vai estar para Fortaleza, ou seja, você está com pouco tempo, assim dizer, um pouco tempo realmente cuidado para você. E nesse ano eu tomei um pouco desse tempo, além disso, já está em reta final para o MITA, que já é mês que vem as primeiras fases. Então, de coração, muito obrigado por esse tempo. E agora, você que já está aí, você não pode ter agora obrigação de passar para a terceira fase. Até porque a sua prova, você ainda tem. Tá, você tem pouco tempo para revisar, mas você consegue dar uma revisadazinha ainda. Dá uma trabalhada cada vez mais. E como foi, Gustavo, que isso, daqui a pouco também já é a terceira fase. Quando passar a segunda fase, você tem que começar a se preocupar para a terceira fase. E para a terceira fase, você vai ter que aprofundar as coisas muito mais do que somente numa aula de 2 horas e meia. Então, se você, por algum acaso, deixou acumular até aqui e tá agora se ferrando para revisar realmente tudo em 2 dias até a prova, então já saiba que na próxima vez, pelo menos eu espero de coração, que você já esteja mais pronto realmente para conquistar um ouro, para depois, claro, marcar também a sua hora falar. Ajudaram na preparação, não ajudando, você pode fazer o que quiser, mas realmente espero que você conquiste seu ouro. Lembrando que para a OBF terceira fase, a gente vai estar fazendo aproximadamente 4 aulões. Eu não confirmei certinho a quantidade, mas o mínimo que eu estar fazendo são 4 aulões. Vou confirmar quando a gente tiver todos os professores realmente selecionados. A gente tem alguns já, mas não está tudo certo. Fiquem com Deus e boa prova esse sábado.